queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos, meus queridos, caminhando para o final do nosso trimestre, trimestre que estivemos estudando e que estamos estudando sobre o tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo. Uma lição muito importante e já estudamos muitas coisas interessantes do tabernáculo. Estudamos sobre os artesãos, aqueles homens escolhidos por Deus para a confecção dos utensílios, e do tabernáculo propriamente dito. Estudamos sobre o pátio do tabernáculo, sobre o altar do holocausto, a pia de bronze, as cortinas, o lugar santo e o lugar santíssimo. E agora, lição número 9, para 2 de junho de 2019, nós estaremos estudando sobre um utensílio específico, que é a Arca da Aliança. Utensílio que foi uma das primeiras recomendações de Deus a Moisés, esta Arca da Aliança, que sobre ela tinha o propiciatório com os querubins, e ali era o lugar da manifestação da glória de Deus. Esta arca nós aprendemos na lição passada que ela era depositada no lugar santíssimo, ou no lugar santíssimo, que era o último compartimento do tabernáculo. Então, lição número 9 para 2 de junho de 2019, a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança também era denominada a Arca de Deus, a Arca do Senhor, ou a Arca do Testemunho, ou a Arca do Concerto. Eram denominações que se davam a esta arca. Os irmãos sabem que essa arca, nós vamos ver aqui na leitura, as medidas dessa arca, tudo direitinho. Então vamos lá. O texto áureo diz assim, se encontra em Êxodo 26, 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então, havia o lugar santo, nós já aprendemos, que era o primeiro ambiente, quando se entrava na tenda, havia um véu que separava, fazia separação, e aí nós íamos então para o lugar santo dos santos, onde estava esse objeto único, que era a Arca da Aliança. Muito bem, queridos irmãos, a verdade prática nos diz assim: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. E nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Êxodo 25, do versículo 10 a 22, nos diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, aproximadamente 1,25 m, a sua largura de 1 côvado e meio, aproximadamente 75 centímetros, e de 1 côvado e meio a sua altura, também 75 centímetros. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio, para caber exatamente em cima da arca. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis
os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Nossa introdução diz assim, irmãos, até aqui analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Passamos pelo pátio, pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. Agora encontramos-nos no lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nesta lição, nosso objeto de estudo é a Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos. Veremos algumas lições espirituais que há de edificar, ou que hão de edificar nossas vidas. Então, queridos, na nossa lição, nós temos um primeiro tópico que fala da descrição da Arca da Aliança. Vou repassar apenas rapidamente, que esta arca era a designação hebraica para a arca, significa um cofre ou uma casa de madeira ou um baú. A arca era um baú, E também essa arca era chamada de Arca de Deus, Arca do Senhor, Arca da Aliança ou Arca do Testemunho. Era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo. Está aqui na nossa lição. Temos aqui a construção da arca, que ela era feita de uma madeira especial, madeira de acácia, ou cetim, e esse baú era revestido de ouro por fora e por dentro, isso tem uma explicação, e também isto tipificava, a nossa lição vai dizer que tipificava as duas naturezas de Cristo, vamos colocar a parte de madeira, tipificava a natureza humana de Cristo, e nós temos a parte de ouro que tipificava a natureza divina. Cristo, Jesus, era 100% Deus e 100% homem. Jesus, porque se tornou homem, não abandonou sua divindade, mas ele desceu da sua glória, se humilhou, se vestiu deste tabernáculo, provou aquilo que nós provamos aqui na nossa vida, as lutas, os sofrimentos. Ele padeceu, ele sabe o que é padecer. Também, queridos, na nossa lição, nós vamos ver sobre o propiciatório, Temos ali a tampa da arca, é o propiciatório. Esta tampa cobria algo valioso, era uma figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca. Nós vamos falar daqui a pouco nos nossos tópicos. A simbologia dos querubins, que representavam a majestade divina, a deidade do Todo-Poderoso, e que a função básica deles era a proteção do trono de Deus. Estavam ali como figuras de proteção da glória do Senhor. Também a nossa lição, no terceiro tópico, vai falar dos elementos sagrados que estavam dentro da arca, que eram as tábuas da lei, as segundas tábuas, porque Moisés quebrou as primeiras, um vaso com o maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. São os tópicos que estão na nossa lição e que você pode aprofundar e dar muito comentário. Nós enumeramos aqui, irmãos, como de costume, 10 tópicos. Claro que alguns tópicos eu estou extraindo da própria lição e alguma coisa que a gente, dentro da iluminação que a gente tem da parte do Senhor, vê uma coisa, outro comentarista vê outra coisa, e você vai pegando tudo isso e vai montando uma aula aí recheada de conteúdo. Eu enumerei aqui, irmãos, como primeiro ponto, para nós construirmos ideias também, é que a Arca da Aliança era um lugar para memorial. Por que memorial? Porque dentro daquele baú estava a lei de Moisés, a lei que ele recebeu lá no Monte Sinai de Deus. A Bíblia diz que escrita com o dedo de Deus. Ali estava a síntese, os 10 mandamentos, a síntese das leis de Deus. Também estava ali dentro da arca uma porção do maná,
que era aquele alimento que caía como orvalho, né? Eles apanhavam todos os dias, podia apanhar segunda, terça, quarta, quinta, e tinha que apanhar e comer no mesmo dia. Se deixasse para outro dia, criava bicho. Só não criava bicho quando eles apanhavam da sexta e guardavam para o sábado, porque o sábado era um dia sagrado que eles não podiam trabalhar. E Deus ordenou também que uma parte, um pouco desse maná, fosse colocado em um reservatório e colocado dentro da arca como uma memória. E a vara de Arão que floresceu. 3 coisas muito importantes. Por que essas 3 coisas estavam dentro da arca? Não é? E por que nós colocamos isso aqui como memorial? Meus queridos, olha, Deus, Ele não quer simplesmente ter um encontro conosco. Deus não quer simplesmente ficar conosco, ter um contato conosco. O Senhor, Ele quer construir uma história conosco. Eu, há poucos dias na igreja, pregando sobre a igreja do deserto, e nós colocamos um tópico lá de que o deserto serviu para que se estabelecesse um memorial. Então, o Senhor diz lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou esses 40 anos no deserto. Esse te lembrarás significa dizer que quando eles entrassem em Canaã, tudo que eles passaram no deserto, irmãos, tudo, tanto as coisas boas como as coisas ruins, elas deveriam ser lembradas lá em Canaã. Porque nós não aprendemos lições somente com as coisas boas, mas aprendemos também com as coisas ruins. E por que não dizer que os momentos de angústia, os momentos de tristeza, os momentos de tribulação na nossa jornada, eles marcam muito mais a nossa vida. Os irmãos desculpem que todas as vezes, na hora do meu vídeo, passa aqui um vigilante na rua e coincide com o horário da nossa gravação, mas não atrapalha o nosso conteúdo. Então, tudo que eles passaram no deserto, irmãos, serviria para construir um memorial. Porque o que vai te sustentar lá na frente, quando a luta chegar, quando a angústia chegar, quando você estiver em Canaã, é a história que você construiu com Deus. Essa história que nós temos com Deus é que nos mantém firmes na hora da adversidade pontual. O que te fortalece não é um congresso, o que te fortalece não é uma palestra, um seminário. O que te fortalece, o que te dá firmeza, é a história que você tem com Deus. E dentro desta arca estavam 3 objetos que retratavam uma história com Deus. Aquelas tábuas, Deus estava dizendo em outras palavras para aquele povo. Deus estava dizendo, olha, estão aí as tábuas da lei, para que vocês, quando estiverem em Canaã, quando vocês estiverem na terra que manda leite e mel, vocês se lembrem que não devem se afastar dos estatutos do Senhor. Aquelas tábuas, elas estariam ali protegidas e seus princípios, como diz a lição, norteariam o povo. Então, irmãos, ali estaria guardado como um memorial de que eles nunca deveriam se apartar da lei do Senhor, de que o alimento da sua alma era a lei do Senhor, de que eles estariam seguros quando andassem segundo a direção da lei do Senhor. Ou seja, quando você está centrado na palavra, você faz como o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ali não só tinham as tábuas, ali tinha também uma porção do maná. O que Deus queria dizer com esta porção de maná dentro da arca? Era para que eles se lembrassem sempre que mesmo estando no deserto, Deus não lhes deixou faltar o pão cotidiano. Ou seja, irmãos, Deus queria dizer ao seu povo, eu sou o Deus que provê. Sem contar que aquilo também remetia para Cristo, que é o nosso pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta, e quem comer deste pão nunca mais terá fome, e quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, quando eles olhassem, quem sabe no futuro, numa época de seca, numa época de dificuldade, meu Deus, nós vamos morrer, o que será de nós?
quem sabe aquele pote de maná, ali em silêncio dentro da arca, ele responderia essa questão. Aqui está uma porção do maná que Deus sustentou vocês no deserto durante 40 anos. E o Deus que sustentou no deserto os 40 anos é o Deus que vai cuidar de você agora. Por isso, irmãos, essa história com Deus é importante. O Deus que cuidou, você tem que se lembrar, quando você aceitou Jesus como Salvador, quem era você? Quando Jesus te batizou com o Espírito Santo, quando Jesus lhe deu um ministério, né? Quantos livramentos de morte, né? Quantas curas e tantos outros livramentos, né? E tantas outras intervenções de Deus na nossa vida, não é? E isso nós temos que transportar para o futuro e sabermos que o mesmo Deus que cuidou de nós lá no passado, eu completei 41 anos de evangelho, é uma jornada, irmãos, não é? E eu hoje, no momento da dificuldade, meu Deus, será que eu vou perecer? Eu tenho que lembrar, não é? O Deus que cuidou de mim lá atrás, que me livrou, que me sustentou, é o Deus que vai cuidar de mim agora. Então aquele vaso remetia a um Deus que provê a necessidade do seu povo. E estava lá também, irmãos, a vara que floresceu. Não é? Então, o que significava aquela vara ter ficado ali? Você pode guardar uma frase, que é uma frase do nosso saudoso pastor Zé Neto, que ele dizia assim: a quem Deus chama, Deus capacita. Aquele a quem Ele capacita, Ele envia. Aquele que Deus envia, Ele cuida. E daquele que Ele cuida, Ele exige. Irmãos, não há coisa... Aliás, uma das coisas mais importantes da nossa vida em relação ao nosso ministério é a convicção da nossa chamada. E o que faz nós termos a convicção da nossa chamada? A confirmação do ministério na sua vida. Olha, irmãos, se Deus te chamou, o seu trabalho tem que ser um trabalho próspero. O seu trabalho tem que ir para frente, não é para trás. O seu trabalho tem que crescer e não minguar. Porque o Deus que te chamou, Ele se responsabiliza por você. E houve no deserto um questionamento, né? Houve um questionamento, houve até uma rebelião contra Arão, promovida por Coré. Deus mandou Moisés apanhar 12 varas e escrever o nome de cada tribo em cada uma delas. E então, a vara que florescesse, não é? Esta, na vara que Deus desse o seu sinal, né, seria a pessoa que Deus havia escolhido realmente para aquele ministério. Então tinham representantes de todas as tribos. Mas aí, no outro dia, não é? A vara de Arão floresceu e deu amêndoas, né? E essa vara serviria de uma memória ao povo de Israel quanto à escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Eu costumo dizer, às vezes nos núcleos de teologia, no curso preparatório de obreiros, eu costumo dizer: irmãos, vai haver um momento na sua caminhada, e esta palavra é para você também, que tem ministério, ou que julga que tem ministério. Há momentos em nossa caminhada em que nós vamos ficar presos apenas por um ganchinho. E esse ganchinho é a convicção da chamada de Deus na nossa vida. É possível que até mesmo os seus amigos se afastem de você. É possível que até o seu pastor se afaste de você. É possível que até o seu cônjuge se afaste de você. E você fica sozinho. Você diz: meu Deus! Mas se você tem esse ganchinho chamado convicção de chamada, você sobrevive, irmão. E o teu futuro será um futuro de felicidade e de prosperidade. Porque a quem Deus chama, Ele cuida, Ele capacita, Ele envia, Ele respalda o seu ministério. Ele se responsabiliza pelo seu ministério. Então houve um momento na vida de Arão que houve questionamentos. E há também na nossa vida. Quantas vezes você está numa igreja, ou você está à frente de um departamento, de um ministério, né? E alguém fica questionando, né? Por que só ele? Só ele tem a direção de Deus? Só ele tem a unção de Deus? E questiona. Isso aconteceu com Moisés, Arão e Miriam. Questionaram Moisés. Esses príncipes questionaram Arão. Não sei se já foi a colheita do que Arão tinha plantado, né? Mas questionaram também. Mas
houve um momento decisivo que iria comprometer o funcionamento ali da obra do Senhor. Então Deus ordenou que se fizesse essa prova e no outro dia a vara que floresceu foi a vara de Arão. E aí soube-se em todo o arraial dos hebreus que Deus realmente era com Arão, era com a tribo de Levi. Então isto é muito importante. A arca, eu falei aqui o primeiro ponto, meu Deus, as horas vão correndo. Um lugar para memorial. Creio que o irmão entendeu o que nós quisemos dizer aqui. Muito bem. Segundo lugar, a arca, um lugar específico para o contato com Deus. Então, irmãos, Deus disse, olha, construa essa arca, coloque lá no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote vai entrar lá uma vez por ano e Deus vai manifestar a sua glória e vai falar com o sumo sacerdote especificamente naquele lugar. Eu diria que como aplicação a gente pode construir, apesar de Deus ser um Deus onipresente, Deus está com você na sala, Deus está com você no quarto, Deus está com você no banheiro, Deus está com você dentro do ônibus, Ele está com você no táxi, no seu estabelecimento comercial, na faculdade, onde você estiver, na cidade, na floresta. Deus está onde estiver o seu servo, nós sabemos disso. Mas, meus queridos, é muito bom que nós construamos, nós falamos em alguma lição aí para trás, que nós construamos um altar onde a gente possa se encontrar com Deus, onde a gente possa dobrar o nosso joelho, a gente possa orar, a gente possa contar, as nossas confidências ao Senhor, falar no reservado com o Senhor. Bom seria que todos nós tivéssemos lá o nosso quarto, onde nós pudéssemos fechar a porta e ter esse contato íntimo com Deus. Marque um encontro com Deus. Mas Deus não está em todo lugar, pastor? Está. Mas marque um encontro com Deus. Deus é especialista, eu já falei, em se esconder atrás de coisas pequenas, né? Na grande maioria das vezes, as bênçãos que nós recebemos é porque Deus resolve se rebaixar, não é? Ele se rebaixou quando ele desceu aqui à terra para se humanizar. É a humilhação de Cristo, né? Então, irmãos, às vezes a gente diz essas coisas que parecem bobas, tolas, né? Mas Deus atenta para isso, para esses pequenos gestos que são feitos em sinceridade. Deus, eu quero marcar um encontro com o Senhor no meu quarto, tal hora. E Ele vai atender e Ele vai encontrar com você. A arca tinha essa especialidade, vamos dizer. Aquele baú tinha uma tampa, né, que, vamos dizer que aqui fosse, né, a parte do baú aqui, uma coroa que contornava aqui, né, como se fosse um aparador, e em cima os querubins. Aquilo era a tampa, né, da arca. E aquilo chama-se o propiciatório. Entre aqueles querubins, a glória de Deus se manifestaria. E nós estudamos na lição passada que, inclusive, a manifestação dessa glória sobre a arca era a iluminação do lugar santíssimo. Então, segundo lugar, um lugar específico para o contato com Deus. Em terceiro lugar, um objeto representativo que não dispensava a comunhão real com Deus. Veja bem, um objeto representativo que necessitava ou que não dispensava a comunhão real com Deus. Vamos ver na interação do professor que diz assim: eles passaram a vê-la, os israelitas, a vê-la como uma espécie de amuleto, uma garantia incondicional do favor e do poder de Deus. Então o Senhor permitiu que a arca fosse levada pelos filisteus e colocada na casa de Dagom. Este foi um dia de muita tristeza e dor para o povo de Deus. Está lá em 1 Samuel, capítulo 5, versículos 1 e 2, quando nós sabemos que Eli estava relapso em relação à obra, os seus filhos estavam atuando de forma corrupta no ministério, né? E foram para uma batalha contra os filisteus. E num determinado momento mandaram buscar a Arca da Aliança, porque eles acharam que com a Arca da Aliança eles iriam vencer os filisteus.
eles estando no pecado, estando fazendo a obra de Deus relaxadamente, e usaram a arca como se a arca fosse um amuleto. Sabe qual foi o resultado, irmãos? Perderam a batalha e os inimigos levaram a arca de Deus. Acredito que na história de Israel não houve um tempo de maior humilhação. A arca, que representava a presença de Deus, foi tomada pelo inimigo. Uma arca que quem olhasse para ela de forma indevida morria. E o inimigo levou a arca do Senhor. Então, irmãos, um tempo de muita humilhação, porque a arca, ela trazia uma representatividade. O objeto principal não era a arca, era a glória de Deus, a presença de Deus, assim como os nossos templos. Hoje, há pessoas que estão preocupadas com megatemplos. Quem vai construir o maior templo? Quem vai colocar os vitrais, os melhores vitrais coloridos? Quem vai colocar a cadeira mais fofa? Quem vai construir o púlpito mais suntuoso? Então, existe essa disputa pela imagem, essa disputa pela imagem, essa disputa pela estética, e nós vamos esquecendo do miolo, do centro, do que é principal, do que é fundamental para a obra de Deus. Então, Deus não está preocupado com mega templo, Deus não está preocupado com os nossos luxos, com essas coisas. Irmãos, o maior quinhão que nós temos é a presença de Deus. É melhor nós estarmos numa choupana, onde a glória de Deus esteja se manifestando, do que estarmos numa grande catedral, que muitas vezes parece mais uma passarela, parece mais um teatro, parece mais um negócio e vazio da glória de Deus. Luzes, de todos os tipos, mas a luz da glória de Deus não ilumina aquele lugar. Então, era um objeto representativo. Os irmãos vejam que no deserto, quando houve aquela praga, que as serpentes começaram a picar o povo, Moisés ordenou que levantasse lá uma serpente de metal, e todos aqueles que olhassem para ela ficariam curados. E tempos depois, irmãos, pegaram aquela serpente lá no futuro, já no tempo aí dos juízes, lá para frente, e eles estavam usando a serpente como uma figura de idolatria. E Deus rejeitou aquele tipo de coisa. Então a gente tem que estar ligado nos propósitos de Deus. Então, queridos, a arca era um objeto representativo, ali se manifestava a glória de Deus. Mas a arca, sem a glória de Deus, não passava de um caixote revestido de ouro. A Bíblia Sagrada, sem a inspiração do Espírito Santo, não passaria de um livro qualquer, um livro histórico. Mas existe ali a inspiração do Espírito Santo, existe ali, nós dizemos, a manifestação da glória de Deus, os resultados. A Bíblia é um livro vivo. Então, meus amados, é um objeto representativo que não dispensava a comunhão real. Como aplicação, eu quero dizer que nossas igrejas, nossos templos, nossos utensílios que são utilizados, estou sendo redundante, o utensílio que é utilizado, mas os utensílios da casa de Deus, que tudo isso, irmão, contribua para a glória de Deus. Que no nosso meio a gente busque o conforto, que a gente podendo ter um conforto, nós vamos fazer isso, mas que a gente não substitua a pompa, não substitua os lustres, não substitua as poltronas fofas, não substitua os holofotes em detrimento da glória de Deus. O mais importante é a glória de Deus. Não adianta um ministério onde há muitos seguidores no Instagram, mas não tem a glória de Deus. Não adianta uma igreja bem ornamentada, ela pode ter pastor, ela pode ter um corpo de obreiros, pode ter tesouraria, pode ter secretaria, pode ter banco, pode ter tudo. Se ela não tiver a unção do Espírito Santo, ela não passa de um armazém, como dizia pastor Idecaso Takayama, um armazém com CGC ou CPF, e nada mais.
O diferencial da obra de Deus, de um ministério, de uma igreja, é a glória de Deus que se manifesta naquele lugar. Em quarto lugar, nós já falamos um pouco antes, né? Você pode trabalhar mais isso aqui, a constituição da arca de madeira e ouro falava das duas naturezas de Cristo. Vamos ver o tópico 1 e o ponto 2 e 3. Nos diz assim: como a madeira de acácia não ficava exposta e o que se podia ver era o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O ouro simbolizava a divindade de Jesus e a madeira sua humanidade, conforme Hebreus, capítulos 1 e 2. Símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu. A arca aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador, porque nele, diz o texto, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1,14. Então, está aí, essa arca que tinha um revestimento de ouro externo, e interno. E, quer dizer, ficava ouro e a madeira no meio. Essa madeira do meio falava da natureza humana de Cristo e o ouro da sua natureza divina. Muito interessante isso aí. Quinto lugar, a arca entre o povo. Olha, irmãos, a arca, ela ocupava um lugar central no meio do povo. A arca simbolizava a presença de Deus. Então, ter a arca entre o povo, não era ao redor do povo, era entre o povo. Significava que a presença de Deus estava ali entre o povo. Tópico 1, subtópico 3 e a parte B diz assim: Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco, conforme está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, temos aí o capítulo 9, versículo 6, João 1,14, Cristo entre nós. Assim como a arca estava na centralidade da vida do povo, Jesus, Cristo, tem que estar na centralidade da vida do seu povo. Eu estou preparando aí uma mensagem onde eu quero falar sobre o verdadeiro culto a Deus. Um culto, irmãos, não é culto a Deus se Deus não estiver no centro desse culto. Se esse culto não for um culto cristocêntrico, onde Cristo é o centro. Se a gente for falar de um monte de coisa e Cristo não aparece nesse culto, isso não foi um culto. Então, a palavra de Deus, a palavra, porque o Verbo se fez carne, a palavra, ela tem que estar na centralidade do nosso culto. A presença de Jesus na centralidade do nosso culto. A glória, a honra, o louvor tem que ser para Cristo Jesus. Assim como havia toda uma atenção à arca, e da arca saíam as diretrizes, assim também nós devemos toda a atenção, toda a nossa reverência, todas as nossas homenagens a esse Jesus maravilhoso, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, em quinto lugar, a arca ficava entre o povo, assim como Cristo deve estar entre nós. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Sexto lugar, uma observação também interessante é que a arca era conduzida sobre os ombros. Eu fiquei à tarde pensando nisso aqui, meu Deus, porque ela tinha que ser levada aqui, É tanto que lá na frente foram trazer a arca de volta, já no tempo dos juízes, que quando a arca foi levada pelos filisteus e foram trazer num carro, e na hora que o carro tombou, o carro tombou ali, a arca foi caindo e Uzá colocou a mão, Quer dizer, no tempo dos juízes, não, perdão, correção, no tempo já do rei Davi, já nos reis ali. E a arca estava vindo, e a arca tombou, Uzá colocou a mão para a arca não cair, foi fulminado, morreu, e a coisa não deu certo, porque a arca não era feita para trazer em carro de boi,
ela era feita para trazer nos ombros do sacerdote. E eu fiquei pensando, meu Deus, por que nos ombros? E veio ao meu coração o seguinte: primeiro, isso falava da superioridade. A superioridade. Tudo que é de Deus, irmãos, é superior. Fala de domínio, fala de soberania, fala de exaltação e, como diz a nossa lição, fala de direção. Então a arca tinha que ser conduzida num lugar elevado, né? Ali os sacerdotes, né, creio que 2 na frente, 2 atrás, eles iam tomando a direção conforme a direção que Deus dava, e esta arca posicionada numa posição de superioridade. As coisas de Deus, elas devem estar numa posição de superioridade em nossas vidas. Sabe, irmão, nós não podemos deixar o culto que nós oferecemos a Deus na igreja em quarto plano. Nós temos pessoas hoje que estão indo à igreja somente aos domingos, e essas pessoas amanhã só irão uma vez por mês, e daqui a pouco nem uma vez por mês, de 3 em 3 meses, porque a Europa está assim. A Europa está vivendo um tempo de crise, crentes que saem do culto e vão para a balada, e o culto é como se fosse aí uma reunião qualquer, a falta de compromisso, né? E nós precisamos elevar a altura de dignidade o nosso culto, né? Devemos elevar a altura de dignidade a palavra de Deus, que muitas vezes é esquecida, né? E a nossa comunhão com Deus e as coisas de Deus. As coisas de Deus devem ser tratadas com respeito, né? Nós devemos sempre nos colocar abaixo delas. Eu comentei aí em um vídeo passado, né? Muitos irmãos assistem esses vídeos, irmãos de outras denominações, com todo respeito, né? O nosso abraço. Mas na Assembleia de Deus nós temos um costume muito bonito, que é chegar no templo e nos ajoelharmos. Nós vamos para uma posição baixa. Ali nós estamos dizendo: Deus, eu dependo. Deus, eu sou pequeno. Deus, eu sou dependente. Deus, eu sou insuficiente. Deus, eu sou incompetente. Deus, Tu estás acima de todas as coisas. Ao mesmo tempo que eu me ajoelho, reconhecendo a minha pequenez, eu também estou reconhecendo a grandeza do Senhor. Então a arca era levada numa posição elevada. Isso fala da superioridade, fala do domínio, fala da soberania de Deus. O que é soberania, irmãos? É Ele ditar, não é, as suas ordens, é Ele ditar os seus comandos, né? E nós dizemos: Senhor, seja feita a Tua vontade, na terra, como ela é feita no céu. Deus é soberano, claro, né, irmãos? Independentemente do meu reconhecimento e do seu reconhecimento. Mas nós devemos reconhecer esta soberania de Deus e esta exaltação, porque só Ele é Deus, único Deus verdadeiro, Criador, mantenedor e sustentador de todas as coisas. 6º lugar, vamos lá. 7º lugar, nós temos o propiciatório sobre a arca, aquela tampa sobre a arca, né? Aquilo falava de quê, irmãos? Tópico 2 e subtópico 2. Diz assim: o sentido simbólico da tampa era o de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, as tábuas da lei, a vara que floresceu e um vaso com o maná do deserto. E aquela tampa também significava, o nome propiciatório, né, significava trono de misericórdia. Então, propiciatório sobre a arca fala de valor. Ali estava guardando o que tinha de valor. Aquela tampa sobre a arca, ela fala também de revelação. O que é revelação, irmãos? Revelação é nós tirarmos o véu para vermos o que está oculto. Aliás, eu ouvi até esse final de semana uma frase da nossa diretora aqui da Faculdade de Teologia, ela dizendo, né, que se Deus não quisesse se mostrar a nós, né, nós até hoje não o conheceríamos, né? Então, nós vemos dentro da arca havia um segredo para muita gente, né? Estava ali guardado aqueles objetos, né? Não era todo mundo que podia olhar, né? Isso fala também da revelação. Há muita coisa de Deus que nós conhecemos
e outras que nós precisamos tirar essa tampa para nós também conhecermos. Fala de valor, não é? Valor. O que estava ali dentro eram coisas de valor. Fala também de segurança, de guarda, não é? E isso, irmãos, fala da nossa história com Deus, né? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos guardados, nós estamos protegidos. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esses objetos, de certa forma, estavam guardados dentro da arca. E a arca simbolizava a presença de Deus. Você está escondido, você está guardado quando você está na presença de Deus. Não tema os inimigos, Deus está falando com você. Não tema os inimigos, não tema as ameaças, não tema a língua do povo, não tema as percepções humanas, não se conduza de acordo com as opiniões humanas, não. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé, e Deus, que te justifica, Ele se responsabiliza por você. Em oitavo lugar, nós vamos ver o próprio nome, né? A arca, irmão, é a arca da aliança. Por que a arca da aliança? Porque ela remete a esta memória de que Deus fez um pacto com o seu povo. Coisa boa é você ter promessa de Deus. Coisa boa é quando você está debaixo dos pactos de Deus, das alianças de Deus. Quando Deus destruiu o mundo com água nos tempos de Noé, Ele estabeleceu o arco-íris e disse: nunca mais eu vou destruir o mundo com água. Irmãos, nunca mais vai ser destruído. Ele falou, Ele promete. Né? Ali no Monte Sinai, Deus estabeleceu um pacto com o seu povo. E quando eles olhavam para aquela arca, o nome dizia Arca da Aliança, Arca do Concerto. Significa dizer que Deus combinou algo com o seu povo e que Ele cumpriria. Ele prometeu a Abraão, prometeu a Isaque, prometeu a Jacó, prometeu a José, prometeu a Moisés e foi prometendo, e as coisas foram se cumprindo devidamente. Porque o Senhor diz assim: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Seca-se a erva e caem as flores, Isaías 40, versículo 8, mas a minha palavra, ela subsiste para sempre. Olhar para aquela arca era olhar para um Deus que faz o concerto e cumpre o que Ele concertou. O Deus que faz o pacto, né? Olhar para aquela arca da aliança fala da intimidade e da verdade de Deus. Intimidade porque, você veja quando um homem casa com uma mulher, né? Eles colocam o que eu digo sempre, isso aqui é um anel. A aliança é o que este anel representa, né? Então é uma promessa que um homem fez a uma mulher. E a mulher tem lá a sua aliança, uma promessa que ela fez ao homem. E isto remete à intimidade que nós temos com Deus, né? Coisas que Deus nos prometeu pela intimidade. E também a Arca da Aliança fala da verdade, né, irmãos? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele te prometeu, descanse, porque Ele vai cumprir. Em nono lugar, os comentários, irmãos, são rápidos assim, eu quero que você pegue a ideia e da ideia você deslancha. Em nono lugar, a arca e a glória de Deus. Naquela arca, irmãos, era o lugar específico da manifestação da glória de Deus. Aqui eu tenho uma palavra de Deus para você, meu caro, né, que todas as terças-feiras, né, ou quarta-feira, porque a partir da terça-feira, né, a partir de amanhã, terça-feira, não é, nós já estaremos disponibilizando esse vídeo, né? E eu digo essa palavra com muito carinho para você. Receba esta palavra, anote, para você nunca esquecer. Olha, irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que Deus faz em nós é para a glória de Deus. Se você quer ter eficácia na resposta à sua oração, peça para a glória de Deus. Eu tenho ensinado isso muito na igreja. Eu digo, irmão, você está doente? Você está pedindo o quê? Ah, pastor, estou pedindo para ser curado.
Mas você já pediu para ser curado para a glória de Deus? Ah, não, pastor, eu pedi para ser curado porque eu quero me livrar da dor. Então, irmão, você quer ser curado só para se livrar da dor? Digo, não, olhe, diga assim, Deus, eu quero ser curado para a glória do teu nome. Isso é estratégia. Né? Ah, pastor, eu quero casar. Mas quer casar por quê? Porque está com medo de ficar sozinho? Não é? Porque quer sair dessa limitação, né, da questão sexual, né? Eu quero casar para poder eu ter minha esposa, ter meu esposo e tudo mais. Não, irmão, não peça assim. Peça e diga, Deus, eu quero casar para a glória do teu nome. Deus, eu quero ser pastor. Quer ser pastor para quê? Para aparecer. Quer ser pastor para ganhar dinheiro, né? Ou acha que ganha dinheiro, né? Quer ser pastor para quê? Não é? Então, você diga, Deus, eu quero ser um pastor para a glória do teu nome, quero ser um diácono para a glória do teu nome. Deus, olha, eu quero comprar uma casa. Mas para que você quer uma casa? Só para estar abrigado do sol e da chuva e para deixar de pagar aluguel? Ou você quer uma casa para a glória de Deus? Então, irmãos, tudo que você pedir, que seja para a glória de Deus. Que tudo que Deus fizer em nós seja para a glória do seu nome. Que tudo que nós fizermos para Deus seja para a glória do seu nome. A arca remetia à glória de Deus. A arca dizia sempre ao sumo sacerdote, a glória é de Deus. Arão, você está com essa roupa aí cheia de paramento, cheia de pedra, né, pendurada, você está aí com éfode, você está aí com peitoral, você está com túnica, você está com as pedras, né, ali preciosas, mas a glória não é sua, a glória é de Deus, é a glória que aparece sobre a arca. E em 10º lugar, a arca e sua condução por pessoas específicas. Até anotei aqui do lado, os filhos de Levi, que eram levitas, né, da família dos coatitas, que era composta de mais ou menos 8.600 homens. Esses homens deveriam ter de 30 a 50 anos, eles estavam alojados ali ao sul do tabernáculo e eram as pessoas especiais, designadas por Deus para conduzir a arca. Então, quando iam levantar acampamento, vinham essas pessoas específicas, cobriam a arca, né? Cobria, né? Tinha a pessoa específica para cobrir, que as pessoas não podiam ver, cobria, envolvia ela toda. Vinham então os coatitas, né? A arca tinha os varais e ela era transportada então com a autorização do Senhor, né? Então pessoas específicas é que faziam esse trabalho. Tinham as pessoas para conduzir as colunas do tabernáculo, tinha as pessoas para conduzir essas lonas, né, esses tecidos, esses couros, esse negócio que envolvia lá o tabernáculo, né, cortinas e cercas e etc. E tinha a equipe que levava os utensílios. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui, e eu reforço o que já falei em vídeos anteriores, você não faz o que quer na casa de Deus, você faz o que foi chamado para fazer. Então não se meta a fazer o que você não foi chamado a fazer, que pode ser que você se dê mal, pode ser que você embarque numa canoa furada, pode ser que você não suporte os ossos do ofício. Agora, se Deus te chamou, vá com toda segurança, não precisa temer o gigante. A funda que Deus colocou em sua mão vai proporcionar a vitória sobre o Golias que está à sua frente. Então, cada um fazendo aquilo que foi chamado a fazer. Como diziam os antigos, cada macaco no seu galho. Então, cada um fazendo aquilo que foi chamado para fazer. Se você faz o que foi chamado para fazer, você faz com alegria, você faz com disposição, isto é a sua razão existencial. Quando você está fazendo o que não foi chamado a fazer, aí, meus irmãos, é terrível, porque a pessoa tudo que faz é vomitando, é passando mal e não aparece. Cadê o diácono? Ah, pastor, tem 3 meses que ninguém vê, né? Porque esse homem não aguenta servir, esse homem não aguenta pressão. Então, irmão, você não foi chamado para ser diácono na casa de Deus. Você pode ter ficado impressionado, pode ter ficado encantado com a posição e ter entrado nessa canoa furada, né? Mas o conselho de Deus para você hoje é: faça o que você foi chamado a fazer.
Então não adiantava o cara lá da tribo do Gersonita, eu quero levar a arca, negativo. O outro lá da outra tribo, né, dos Meraritas, eu quero levar. Não, você vai levar o que você tem que levar. Coatita leva o que o coatita tem que levar, Merarita leva o que Merarita tem que levar e Gersonita leva o que tem para levar. Assim, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe, nos ajude, aplique esta palavra ao nosso coração. Se você apreciou, gostou desse vídeo, eu peço que você encaminhe esse vídeo, né, para outras pessoas, compartilhe, né? Você dê aí o seu like, tem uma mãozinha aí, você dá um like dizendo que gostou do vídeo, isso é importante para nós, né? Se inscreva no canal, tem aí embaixo, você pode ver aí inscrever, você se inscreve, vai aparecer um sininho, você clica de novo e você vai ativar as notificações. E ativando essas notificações, toda semana, quando sair um novo vídeo, você vai receber. Quero transmitir aqui um abraço muito carinhoso ao nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, pastor presidente da nossa igreja aqui na capital Maceió e no estado de Alagoas e também da nossa convenção, os pastores da mesa diretora da igreja, os pastores da mesa diretora da convenção, os pastores que compõem os conselhos de ética e conselho fiscal, todos os nossos pastores, dirigentes de congregação da capital, aqui de Maceió, do interior do estado de Alagoas, e os nossos muitos queridos irmãos aí ao redor do Brasil. Temos recebido muitas mensagens e 99% são mensagens que nos alegram e que Deus te abençoe grandemente. A minha satisfação é saber que você está sendo edificado. Esses vídeos custam caro, né, porque demanda tempo e um compromisso fiel, porque eu tenho que ter um compromisso com você, mas estou muito feliz, irmãos, com esses vídeos. Estamos há 1 ano e meio lançando esses vídeos e já estamos aí, passamos da casa dos 3.000 inscritos no canal e já teve vídeo aí de mais de 8.500 visualizações. Isso nos alegra, né, nos honra e eu só tenho a agradecer a você. Receba um abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.